Então vamos lá. Eu consegui responder algumas, então eu vou começar agora pelas que eu ainda não respondi. Tabuada, né? Como eu trabalharia com tabuada? Eu não ensino tabuada, eu não trabalho com tabuada, mas nós trabalhamos com adição e subtração de 1 e 2 dígitos, né? Até 3 dígitos. O que nós fazemos? Nós trabalhamos todos os dias com a parte de fluência, ou seja, as crianças têm um papel com 60 equações de cada lado, e elas praticam essas equações todos os dias por uma semana, as mesmas. E nós temos, assim, todas as letras do alfabeto, né? Então, o papel A, o papel B, o papel C, nós trocamos todas as semanas, e eles colocam esse papel em um plástico. Deixa eu ver se eu não tenho aqui. Aqui, ó, vou mostrar pra vocês. Ó, fica dentro deste plástico aqui. Então, tem a letra F, né? Por exemplo, de um lado é adição, do outro subtração. E eles praticam em casa essa tarefa de matemática deles, que não é obrigatória. E em casa, como eles praticam? Eles colocam 2 minutos no timer, no cronômetro. E nesses 2 minutos, eles precisam ver, né, o máximo de equações que eles conseguem fazer de um lado, depois mais 2 minutos e fazem do outro lado. Isso é para gerar fluência, para que eles tenham rapidez, porque o nível de dificuldade vai aumentando, né? Então, 8 mais 1, 9. E essa 8 mais 1 se repete várias vezes, e depois você tem 1 mais 8. E aqui do outro lado, 9 menos 8, 9 menos 1, 8 menos 4, enfim, várias equações, e o nível, claro que vai aumentando e ficando, né? Enfim, o nível vai ficando mais difícil. Então, no caso de tabuada, eu faria a mesma coisa. Porque tabuada é memorização, né? A gente precisa entender como se faz, os grupos e tal, e dar ferramentas e estratégias para que esse aluno chegue no resultado. Então, a gente precisa oferecer estratégias, mas a gente também precisa promover a fluência, porque a fluência é fundamental. Porque em um mundo em que, né, que exige rapidez, é a fluência que vai fazer com que você tenha bons resultados em testes e tal. Então, eu faria isso. Eu colocaria 2 lados de adição, de tabuada, então eu utilizaria uma página. De um lado eu colocaria, sei lá, a tabuada do 1, outro lado a tabuada do 2. E eles praticariam por uma semana. Depois, do 3 do 4, enfim, colocaria as tabuadas. Depois eu faria um mix de todas elas, para que eles desenvolvam fluência. Não, você não dá só as estratégias de como eles chegam ao resultado, mas você promove a fluência. Então é isso que eu faria. Entraria em contato com os pais, pediria essa ajuda. Os que não ajudarem, tá ok. Mas digamos que você tenha 30 alunos e 2 pais ajudam, tá valendo. Se um ajuda, já é o suficiente, né? Você já tocou alguém, você já influenciou alguém, essa criança vai ter esse suporte em casa. Então, essa é a minha sugestão para a tabuada, trabalhar a fluência. A fluência, ela precisa estar presente todos os dias, né? Outra questão, como lidar com turmas de 6º ano? Não ficam quietos, não prestam atenção. Eu sou professora da 2ª série, então, tudo que eu falo aqui é baseado em pesquisa, né, no que eu leio, mas também nas minhas vivências. Então, quando nós falamos de alunos do 6º ano, nós estamos pensando em crianças pré-adolescentes, adolescentes, mas eles ainda são crianças, né? Então, eles ainda devem gostar de um doce, de um filme, de um Lego, eles ainda têm gostos infantis, né? Então, a gente está olhando para essa pessoa em transição, acabando de descobrir o mundo, o corpo mudando, os hormônios mudando, enfim. Como lidar com essas crianças? Como lidar com o tempo deles? A primeira coisa é, a sala de aula não vai ser o lugar favorito deles, mas a sala de aula precisa ser um lugar seguro e previsível. Então, eles vão entrar ali, eles vão se sentir bem. Porque se eu não estou segura, eu não quero ficar naquele lugar, eu vou encontrar 1001 maneiras de que aquele lugar não seja algo permanente para mim, certo? Então, como que eu lidaria com as turmas de 6º ano? Primeiramente, eu colocaria um sistema de recompensas. Partiria sempre do pressuposto de que tem crianças fazendo o que deve ser feito, né? Então, reforço positivo, um bom sistema de recompensas. E não ficam quietos, não prestam atenção. A gente precisa também saber lidar com interrupções, sabe? Então, para isso, eu preciso aprender a ignorar. Quando eles levantam a mão, quando eles gritam, eu preciso corrigir. Então, tem várias alicerces nisso tudo. Resumindo, então, o que eu faria?
A primeira coisa, eu entraria na sala de aula e colocaria as regras e as expectativas. É assim que nós vamos fazer todas as aulas. Eu faria com que todas as aulas seguissem a mesma rotina e a mesma previsibilidade. Então, nós vamos ver o conteúdo, depois nós vamos discutir, depois vocês farão um exercício comigo, depois vocês farão um exercício. Eu colocaria muita previsibilidade, um sistema de recompensas, me certificaria de que a aula é interessante. Eu daria recursos possíveis, né? Vários recursos possíveis, vídeos, ou enfim. Mudaria a atividade a cada 10, 15 minutos. Então, nós vamos ler, depois nós vamos completar. E aqui talvez seja a grande chave, engajá-los. Porque se eles estão falando com você, eles não estão falando entre eles. Então, engajá-los. Vamos ler comigo, ler em grupo, responder todo mundo, vira para o amigo e conversa sobre esse assunto. Então, existem várias estratégias. Mas, de forma resumida, então, sistema de recompensas, um bom engajamento, a cada ali 30 segundos você precisa estar chamando a turma para responder contigo, um lugar seguro e previsível, e acima de tudo um bom relacionamento com essas crianças, sabe? Entrar na sala com o coração disposto a se aproximar deles, né? Então, isso também entra na questão do reforço positivo. Uma outra pergunta, alunos que não conseguem se concentrar nas explicações. Isso acontece, né? Isso é normal, isso acontece, mas quando é a maioria, a gente precisa pensar e refletir sobre a nossa prática. O que está acontecendo que eles não estão se concentrando? E aqui eu volto ao que eu acabei de falar na pergunta anterior, né? Engajamento. E quanto tempo qual é o intervalo dessas explicações? Elas duram mais que 5 minutos? As crianças ficam 5 minutos em silêncio? Acredito que até a 8ª série não é viável que as crianças fiquem... Enfim, vou falar sobre o ensino fundamental 1. Não é viável que as crianças fiquem mais de 5 minutos em silêncio, a menos que elas estejam, sei lá, fazendo um teste ou produzindo alguma coisa. Então, muito engajamento. Muito engajamento. Resposta em coro, vira para o amigo. Sei lá, se vocês estão aprendendo um conceito. Ok, o que você entendeu desse conceito? Vira para o amigo e diga. Se eles não estão falando, né? Se eles não estão... Você dá o prompt. Ou seja, eu entendi que... E eles falam alguma coisa, eles trocam com o aluno. Eles levantam, eles precisam trocar de opinião ou chegar a um resultado com 3 amigos diferentes. Eles precisam de movimento, eles precisam de engajamento. E também, claro, que não conseguem se concentrar ou não querem se concentrar, né? Então, há várias razões. Mas também a ideia do tipo, nós já vamos fazer outra atividade, né? Então, coloca ali na rotina, a gente já vai mudar de atividade. Para eles entenderem, então tá, então eu só vou focar agora. Né? Uma possibilidade. Aluno que responde não a combinados e instruções. Se é um aluno, 2 alunos, você precisa entrar em contato com os pais. Porque eu acho que, eu já falei isso 1000 vezes, mas eu repito, a educação acadêmica também é responsabilidade dos pais, é uma responsabilidade compartilhada, certo? Então, os pais seriam notificados, mas em termos de gerenciamento, né, gestão da tua sala de aula, do que fazer ali na hora, essa criança receberia uma consequência, então ela pagaria alguma coisa. Como a gente usa aqui o sistema de recompensas, então os que não seguem as regras, eles pagam, né? Então eles podem perder um ticket, que é um ingresso para uma festa, eles recebem lá de 30, se até a festa eles tiverem 20, eles entram na festa, senão eles não entram na festa. Então eles não podem perder eles podem perder um ticket, que é algo assim mais grave, e esse reforço é dado pela minha professora parceira, então eu não dou essa festa, porque eu faço a loja da classe, eles perdem dinheiro. Então, lidar com as consequências, lidar com as consequências. E aluno que responde não. Se ele responde não, e não sem levantar a mão, você para, né? O que o professor deve fazer? Ele deve parar de alimentar aquele não. Finge que não ignora. Porque a gente também tem a questão do behaviorismo, né? Que é importante que a gente entenda. Todo comportamento é reforçado. Todo comportamento, ele só é permanente porque ele é reforçado. Então, eu passaria a ignorar. A fingir que nem escuto. Então, essa também seria uma estratégia. Até que ponto? Eu não sei. Não estou na sua realidade. Mas essa também é uma estratégia possível. Eu vou ignorar. E eu vou olhar para aqueles que estão falando sim e que estão fazendo e vou elogiar. A partir do momento que aquela criança fizer assim, meia coisa certa, eu começo a elogiar. Porque daí eu vou reforçando o que eu estou esperando. Os meninos, 14 anos, adolescentes, não seguem as regras, gritam, correm pela sala como se eu não estivesse ali. Eu nem vou repetir a parte de falar com os pais. Com certeza falaria com os pais. Segunda parte, né? Então eu tenho que lidar com isso. Eu vou entrar nessa sala amanhã. Começo ignorando. Falo para a turma que existe a partir de hoje um sistema de recompensas. E é a partir daí que eu sigo. Então eu acabo me repetindo em tudo isso, sabe? Mas eu partiria do sistema de recompensas.
Eu não seria grosseira com esses alunos, porque eles precisam de segurança, previsibilidade, não seria grosseira, mas me atentaria, né, seguiria à risca todos os combinados, né? Então, não vou dar vazão pra atuação, não vou dar espaço para atuação. Se é um comportamento muito disruptivo, eu chamaria a direção. Não, você tá proibida de ficar na minha sala. Na minha sala você não fica. E daí você compraria uma briga maior, né? Então, entre ter uma conversa, esse não é o comportamento, o que tá acontecendo? É uma conversa olho pro olho, uma conversa assim com eles, olha, o que tá acontecendo? Existem outras estratégias. No 5º ano, os professores fazem muitas reuniões. O que tá acontecendo? O que vocês não gostam? Me falem, o que eu posso... Existe tudo isso. Ok, então a partir de hoje, eu espero que vocês façam X, Y, Z. Terminou? Vocês podem, sei lá, conversar por 5 minutos. Ou, não sei, né? Vamos pensar numa recompensa possível que agrade a eles, né? Então, eu só consigo pensar em uma conversa, entrar na sala tentando ignorar. Então, eu tentaria ignorar. Não deu certo, eu iria para uma conversa, eu focaria na turma, eu criaria um sistema de recompensas muito, muito claro. E alimentaria ele com todas as minhas forças, né? A gente pode falar sobre o sistema de recompensas também. A disciplina. Meus alunos falam e andam muito na sala. E a hora que eu faço a aula mais dinâmica possível, os meus também falam e andam muito na sala. Talvez eu deveria até contar quantas vezes eu falo silêncio na aula. Acho que por minuto, eu falo pelo menos uma vez por minuto. A gente fala silêncio o tempo todo, eles querem conversar. São 20 crianças, eles querem, né, socializar, é importante. Então, eles andam na sala, mas a regra é, eu não posso andar na sala. Então, a partir do momento que um aluno, senta, senta, e eu não alimento isso. Um ticket, na sala da professora Rodi eu não ando, essa é a regra. E aí, e pra quem está em silêncio, pra quem está sentado, sei lá, eu vou dar um pirulito. Eu vejo como esse sistema de trocas como algo que nos traz muito resultado. A gente não pode contar com a motivação intrínseca do aluno, porque eu não posso nem contar com a minha, né? Então tem dias que, se não fosse a minha motivação financeira, né, no final do mês, eu não sei se eu viria, né? Porque o trabalho é exaustivo. Então não conte com a motivação intrínseca, não conte. Muito conteúdo na apostila e pouco tempo para trabalhar. Se o conteúdo é muito grande e tem pouco tempo, escolheria as minhas batalhas. E é o que eu faço aqui. O que é essencial? O que é o mais importante? Digamos que seja inglês. O que é mais importante e relevante? É isso. É esse o conteúdo. É isso que eu vou focar. Não dá para ensinar muitos conteúdos. Tanto que aqui é muita repetição. Muita repetição dos conceitos, das palavras, dos sons. Porque é só isso que vai gerar profundidade, solidez e fluência. Um problema é fazê-los parar de conversar com os colegas na hora da explicação do conteúdo. Regras. Você vai voltar para as regras, você vai para a aula e você vai ler as regras. Depois você vai elogiar aqueles alunos que estão seguindo as regras. Depois é um reforço positivo, uma recompensa. Eu acho que são vários alicerces. Eles estão falando, eles estão engajados, né? Então também tem a questão do engajamento. Quantas vezes por minuto eles estão sendo engajados? Eles estão sendo convidados a responderem em coro. Eles estão sendo convidados a falar com um amigo sobre o assunto. Eles estão sendo convidados a levantar uma mão para responder. Eles estão sendo convidados a escrever a resposta e virar para você. Então, são várias questões. Gente, eu acho que é isso. Ainda tem algumas perguntas, talvez um segundo vídeo. Mas eu acho que acaba se repetindo, sabe? As ideias acabam se repetindo. Então, pra gente concluir, assim, e repetindo, né? Falando sobre o que nós já falamos... não deixe de criar um sistema de recompensas. Não deixe de oferecer reforço positivo. Deixe suas expectativas muito claras, muito claras. Aprenda a lidar com interrupções, no sentido de ignorá-las, de não alimentá-las. E, por fim, engajar. Eles precisam estar engajados. Engajados, e por engajamento, entenda, eles precisam estar ocupados. Eles estão recortando, eles estão escrevendo, eles estão copiando, eles estão falando, eles estão virando para o amigo e respondendo. Eles estão colocando mais fácil no papel e virando para você. Eles precisam estar fisicamente, cognitivamente ocupados e engajados. Porque ainda assim não será perfeito, mas está bem mais próximo do esperado e do que seria o ideal em uma sala de aula. Acho que é isso. Obrigada pela confiança, obrigada pelas perguntas e se o conteúdo foi relevante de alguma forma, me digam aqui, escrevam nos comentários e acho que é isso, tá bom? Obrigada, até mais!